Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de vídeos aqui no YouTube. Nesse vídeo aqui, trocar uma ideia com vocês e falar a respeito de catalisador, luz de injeção acesa, manutenção preventiva. Vou pegar esse caso aqui como exemplo. Estou aqui com uma Montana 1.4 Econoflex 2013, 14, esse modelo aí. Essa caminhonete aqui, ela é de um pai de um cliente nosso. Ele tem um perfil em que ele só usa o carro em final de semana e só dentro da cidade. Aqui nós é interior, cidadezinha aí de 3, 4 mil habitantes. Então ele é um carro que anda muito, mas muito pouco e tiro muito curto. Esse carro que apareceu para nós, o cliente nosso trouxe, que acendeu a luz de injeção há uns 3 meses atrás, mais ou menos, não lembro o certo, e referente à sonda lambda 2, referente à sonda lambda. Beleza, fizemos o diagnóstico, a sonda lambda 2, ela parou de funcionar, fechou um curto ali entre ela e parou de funcionar. Trocamos a sonda, voltou a funcionar, fizemos a análise ali e tal do catalisador, estava funcionando legal. Após esse tempo, voltou aqui para nós. O que aconteceu? Ele deu a partida no carro, saiu da garagem, a luz de injeção acendeu e dali ficou acesa. Então veio para nós, entrei com o scanner novamente, sonda 2, sonda lambda 2. Só que aqui a sonda está funcionando agora. Antes não, antes ela estava travada, agora ela está funcionando. E é aí que eu vou mostrar para vocês mostrar para vocês, será mesmo que o problema é no catalisador? Então aqui, ó, a luz de injeção, ela se apagou por conta. E eu vou explicar o que aconteceu, que eu fiz que ela se apagou. Mas aqui, ó, eu fiz uma varredura aqui no sistema de leituras da sonda 1 e 2. E eu saí com esse motor aqui praticamente em temperatura ambiente. Deixei ele um pouquinho aí aquecer levemente. E segurei a aceleração ali próximo de 2000 RPM. E eu repare na sonda 2, ó, próxima do limite. O que aconteceu? A luz de injeção acendeu porque a tensão ela ultrapassou o limite máximo dela. E ela veio vindo, ó 530. Ela veio, eu aqui em aceleração, ó. Eu em aceleração. Ela ficou numa tensão bacana. Mas quando está frio, ele chega próximo à tensão máxima aí de 1 volt. Aí o que acontece aqui, ó, quando eu passo aqui, ó, após essa página aqui, ó, que aí eu deixei ele em marcha lenta, o que aconteceu, ó? Deixa eu passar mais uma imagem aqui, que aí veio estabilizando, e olha aqui onde é que ficou, ó. Olha o que caiu, ó, 450, 500, 600, 450. Então, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, ó, a luz de injeção ela se apagou devido ao que eu deixei aqui em aceleração. Então o que eu posso dizer para vocês, ó, que a gente já passou para o cliente. O que acontece é que devido ao tipo do uso do perfil do cliente, de utilizar aqui o carro, a saturação do catalisador, o tipo de uso, andar com o carro praticamente sempre frio. Isso vem ao longo do tempo, isso é a longo prazo, vai havendo uma saturação do catalisador, porque esse carro não é utilizado numa aceleração maior, onde tem um fluxo de gases passando aí pelo catalisador, passando pelo escapamento, um gás mais aquecido, que acaba fazendo, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma limpeza no catalisador. E acaba que o tipo de uso acaba havendo uma saturação do catalisador e leva à degradação do componente. Já tem um histórico de dar bastante problema de catalisador aqui nessa linha Econoflex e ainda mais levando em consideração que eu já verifiquei alguns itens aí bem por cima, bem superficial. Esse carro aqui ele nunca passou por uma manutenção preventiva, que uma troca de vela. Eu conversei com o cliente há uns 6 anos que só abastece e troca o óleo, por utilizar pouco, então acaba achando que não precisa fazer. Então a falta da manutenção preventiva, somada ao tipo de uso, levou uma saturação do catalisador
e essa saturação do catalisador fez acender a luz de injeção. E isso dá para ver claramente, porque só aqui, utilizando ele em aceleração, deixando ele em aceleração mais alta, por uns 5, 10 minutos, é como se ele tivesse limpado o catalisador. Não é limpado, é só um termo para ter um entendimento mais fácil. E fazendo isso, praticamente não vai acontecer aí da luz de injeção se apagar. Mas aqui pelas leituras a gente consegue ver que teve alteração dessas leituras aí. Beleza? Só vamos ver, ele está bastante tempo aqui em marcha lenta. Ó, só para ver aqui, bastante tempo em marcha lenta, aqui ele já fica ali em torno de 850, por aí, ó, 700. Então ele tem teve uma leve queda, mas é o tipo de uso. Mesmo assim, fazendo essa manutenção preventiva aí que tem que fazer aqui, essa revisão de injeção que tem que fazer, a degradação do catalisador não volta mais. O estado que ele está não recupera mais. A tendência é cada vez pior. A manutenção seria para quê? Porque o carro precisa da manutenção e seria uma situação assim, ó, para por ali a degradação. Mas é o tipo de uso, vai somando, vai chegar ao ponto que no mundo ideal seria fazer o quê? Fazer a troca, além da revisão, fazer a troca de injeção. O que a gente conversou assim, até a gente passou para o cliente, vamos esperar a decisão dele, que é o quê? É fazer essa revisão de injeção, o catalisador não volta mais, mas fazer essa revisão, andar com ele, fazer passar um aditivo, fazer passar um produto pelos injetores, ver como é que está toda essa parte de injeção e ver qual vai ser o comportamento aí do carro. Vamos ver aí o que o cliente fala para nós e qualquer coisa eu volto aí com vocês. Então, pessoal, aqui a Montana aqui, o cliente autorizou a gente dar uma revisada nela. Apesar de estar funcionando bem, as leituras aí tá legal. A gente encontrou aqui velas com bastante folga, um excesso de folga, para dizer a verdade, filtro de ar e fio de combustível aí, olha, muito ruim. Fizemos uma limpeza de corpo e uma descarbonização. Tivemos uma melhora na queima dele. A degradação do catalisador, isso não vai voltar porque tu trocou um filtro. O que degradou, o estado do catalisador, o estado físico dele, isso não volta mais. A saturação que a gente fala. Mas o funcionamento dele, em questão de queima, deu uma boa melhorada, aí obviamente reflete lá na sonda 2. Para deixar bem claro que uma situação, uma coisa aqui é o seguinte, ó, que, mas não podia ter... precisava mesmo ter feito, se o problema está indo no catalisador, precisava mesmo ter feito, pode gerar uma dúvida para vocês. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, a casa se começa pela fundação. Não adianta nada tu querer concluir um problema de catalisador ou um problema de sonda, que é uma coisa que dentro das oficinas é um componente muito trocado sem ter problema. Não adianta de nada tu trocar uma peça ou avaliar uma peça que está lá no escapamento, se o que está entrando no motor, que é ar, combustível e centelha para fazer a queima, não está legal. Então tu tem que começar pelo básico e depois sim conseguir, depois disso tudo, da faxina na casa, aí sim tu vai concluir se está bom ou não. Porque muitas pessoas acham que, fiz por nada, não precisava ter feito porque o problema está ainda no catalisador. Espera aí, só que não tem como concluir por causa disso. Não adianta chegar com um corpo de borboleta ruim, o motor consumindo óleo, por exemplo. O motor consumindo óleo e querer arrumar um catalisador. Isso não tem nem lógica. Primeiro tu vai ter que arrumar o motor para depois trocar o catalisador. Tá? Ou não, ou talvez só fazendo o motor... e depois andando com ele, o catalisador dá uma renovada ou para ali na situação que ele está, beleza? Então o que a gente chega na conclusão? Que, cara, não tem, tem gente que tenta fugir, mas não adianta. A manutenção básica, cara, é fundamental. Aqui um catalisador aqui mais ou menos, aqui na nossa cidade aqui, não tem para comprar, tem que encomendar. Mas está na faixa aí, deve estar nos 1.200, 1.300 pila, comprando de marca, de empresa séria, que paga imposto, tudo, com nota e tal. Deve estar, é mais de 1.000.
Então tu imagina, onde que tu podia ter gasto aí, daqui um pouco, 500 pila, por uma falta de manutenção preventiva de R$ 500, tu vai gastar, além dos 500, gastaria mais 1.000 e pouco, né? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos deixar em dia a manutenção para evitar esses danos em peças mais caras. Ainda mais que nem aqui, que já é uma coisa recorrente de dar bastante problema, né? E aqui já é um catalisador que, pelo menos eu peguei no meu aí, que é novo, eu já tinha feito essa análise um tempo atrás. É um catalisador que trabalha com um pouco mais saturado aí, no funcionamento original dele, o funcionamento normal dele. Então tu imagina quando vai negligenciando manutenções. E isso a gente está falando de um carro popular. Imagina começar a entrar numa linha um pouco importada, ou esses carros novos, mesmo da Volkswagen, etc., hein? Mas com tecnologias muito caras. Imagina o custo de uma peça dessas e manutenção geral. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!